Antes de prosseguir com esse vídeo, cara, eu quero falar para você sobre a declaração do técnico do Independiente Medellín após enfrentar o Flamengo. A gente vai acompanhar aqui a coletiva, né, uma coletiva editada, mas com tudo que o Leonardo Jardim falou. Mas é muito importante a gente ver a resposta do técnico do Independiente Medellín sobre o que foi jogar contra o Flamengo. Eu sou Gabriel Orfon, acá. Eu sou de Paparazzo Rubro-Negro de Brasil. Profe, que diferencias espera en lo partido de hoy para el partido de vuelta en Colombia? Muchas gracias. Bueno, falta un tiempo importante. Creo que sin lugar a dudas es el partido más difícil que el equipo ha competido en el año, por la intensidad, la calidad de los jugadores a los que enfrentamos. Enfrentamos a un campeón de América que sus jugadores han jugado en ligas muy importantes del mundo y creo que la intensidad con que hoy se jugó, lo que te lleva también esta cancha, este estadio, el apoyo del público, creo que seguramente nos dejará un aprendizaje. Ya tendremos más partidos en la competición y si queremos clasificar tenemos que hacer un partido perfecto en casa, buscando sumar ante ellos, ojalá con una victoria. Creo que nuestro estadio, este equipo es fuerte también y podemos competir. O jogo de maior intensidade, o jogo mais difícil que ele teve na temporada. É isso, campeão da América. Rapaz, é isso, é disso que a gente está falando. Os times, quando enfrentam o Flamengo, enfrentam aquele que eles falam no vestiário para os jogadores, o maior da América. Impressionante. Óbvio que tem tudo que ele fala aí na pergunta, mas eu achei assim fantástico você ter uma visão de como eles veem o Flamengo, né, e que foi o jogo de intensidade o mais difícil que eles tiveram na temporada. Incrível, cara, incrível. Quero chegar daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Momento Paparazzo. Convidar você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Vou chamar a vinheta aqui agora. Vamos acompanhar já editada para você, cara, ao invés de 40 minutos, em 20 e poucos minutos, você acompanhar tudo que o Leonardo Jardim falou nesse trabalho fantástico que ele vem começando a fazer no Flamengo. Jardim, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Você mencionou aí a perda de bola na zona proibida. Eu ia te perguntar justamente sobre o Carrascal, né? Como é que foi para você ver aquele lance logo no começo, aquele gol perdido ali que chamou a atenção da gente? Ele também protagonizou essa perda de bola aí que gerou o segundo gol, o gol de empate, perdão. Como é que você está lidando com o Carrascal, que teve expulsão, tomou suspensão na STJD, amanhã vai ser julgado de novo? Como é que você está analisando o momento dele e esse lance específico da perda do gol? Conseguiu entender mais ou menos o que aconteceu ali naquela dinâmica? O Carrascal, em relação àqueles que nós falamos anteriormente, é mais menino, não é? É jovem, é um jogador com muito talento, mas com certeza que ele neste momento não vive o seu melhor momento, não é? Por expulsões, por as coisas não estarem a correr bem, mas isso não foge da qualidade que ele tem. E o meu trabalho como treinador é apoiá-lo e continuar a incentivá-lo de forma a que ele consiga exprimir tudo aquilo que é o seu talento, corrigindo nos momentos que tem que corrigir, mas incentivando, porque no futebol é assim, há jogadores que têm momentos melhores, há outros a seguir baixam e outros sobem. Isso é um coletivo e normalmente funciona assim, mas em termos de trabalho e de dedicação, não posso me queixar que ele tem se empenhado no máximo. Somente algumas coisas não estão a correr bem, mas eu acredito que a minha experiência diz-me que este tipo de jogadores vão passar a esse momento e depois as coisas vão correr bem, porque ele tem trabalhado de forma exaustiva e profissional. Talvez o Jardim ache que ele é jovem, como muita gente também pensa que ele é um jogador extremamente jovem. Mas ele tem 27, vai fazer 28 no dia 25 de maio. Só para avisar, tá? Ele não é um garoto, não. Ele parece um garotinho, mas não, tá? Ele já é um jogador da idade praticamente do Pedro. Jardim, tudo bem? Boa noite. Aqui no meio.
Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Jardim, no seu elenco você tem 3 jogadores que ainda não foram utilizados, né? O Diogo Alves, o Anderl e o Saul, que estava lesionado hoje, esteve à disposição no banco de reservas. Queria saber como é que você enxerga o Saul nessa sua equipe. Ele já chegou a jogar aberto com o Felipe Luiz, mas aberto pela direita, mas se destacou mais jogando como segundo volante. E se ele pode ganhar alguns minutos já contra o Bahia no próximo domingo. Obrigado. Bem, com certeza que hoje trouxemos o Saul e trouxemos o Cebolinha depois de uma paragem, o Saul com a maior paragem, o Cebolinha com uma paragem mais pequena. Não foram opção para entrar, porque acreditava que, por exemplo, o Nico já vem numa sequência de alguns jogos com a equipa, estava mais adaptado a entrar neste momento. Temos que ver ainda a evolução do Saul, acredito com mais alguns treinos, mas é um jogador importante, claro, no elenco. E o Cebolinha, como vinha com o traumatismo na costela, eu optei de lançar no fim o Wallace, que também é um jogador físico de duelos e pode jogar por fora e pode jogar por dentro, porque se o Cebolinha entra ali 10 minutos e leva um toque e eu prejudico o jogador, não existe necessidade. Por isso as opções foram essas, mas com certeza que são 2 jogadores que vão ter continuidade e que no futuro, quando começarem a treinar mais, vão ser uma opção. Então, em relação à questão, já falámos algumas vezes sobre a situação de termos um elenco com soluções, por isso eu até contraria um pedacinho a sua afirmação. Nós fomos na força máxima. A nossa força máxima é vestir a camisola, entrar com 11 jogadores e mostrarem qualidade e disponibilidade para conseguir os objetivos do clube. E hoje foi conseguido com o resultado de 4-1, e acho que de forma meritória. E mais uma vez, vocês sabem que jogar... Temos o jogo hoje, domingo, daqui a 2 dias temos outro jogo, depois daqui na quarta-feira voltamos a ter outro jogo, e é quase impossível o mesmo jogador jogar 3 jogos, e se falarmos em 90 minutos, então muito mais difícil. Por isso não é só pela boca, o treinador também tem que fazer acreditar que os jogadores, quando jogam, são capazes de realizar as funções. E é isto que o elenco tem demonstrado até agora. Temos tido algumas escalações, muitas delas diferentes, não é, umas das outras, e a resposta dentro do campo tem sido positiva, mesmo para aqueles que alguns gostavam que fossem sempre os titulares, mas para mim os titulares são aqueles que entram de início, e hoje os titulares foi aquele 11 base e os outros entraram a seguir para ajudar. Claro, com certeza que todos esses jogadores têm uma história dentro do clube, principalmente o Bruno, o Arrasca e o Pedro. Como você disse, o Paquetá só chegou este ano, mas já esteve também aqui no passado. São jogadores extremamente identificados com os valores do clube, o saber do peso da camisola, o saber que, independentemente do adversário, temos que jogar com responsabilidade, e é essa mensagem que eu aproveito também esses mais experientes para, dentro de campo, conseguirmos mostrar a todos que, independente daqueles que estão a jogar de início, nós temos que ter essa responsabilidade de usar esta camisola do Flamengo e impor aquilo que é o nosso futebol, impor aquilo que é as nossas ideias. Eu acho que entramos muito bem no jogo. Infelizmente, um erro de perca de bola numa zona proibida, acabámos por sofrer o empate, mas depois acabámos por ter uma reação na análise que eu fiz da estatística. Acho que o adversário fez um remate ao gol. Por isso mostra aquilo que foi a nossa supremacia em relação ao jogo, uma boa vitória, conquistamos 6 pontos, e agora recuperar bem esta malta para no domingo termos mais um jogo com uma equipa do Bahia, que é uma boa equipa e que tem a felicidade ou não deste ano jogar somente uma competição e a Copa, mas tem uma semana de descanso para nos enfrentar,
e vai estar fresco, e por isso nós também temos que estar frescos para sermos competitivos e ter como objetivo mais uma vitória. Ok? Obrigado a vocês. Já está? Tem mais 3 aí. Tem mais 3 vocês, mano. A gente está... Porra, está à vontade. Tem jantar agora em casa, alguma coisa? Não há problema. Só para 3, então... Eu tenho aquele hambúrguer ali. A preparação para este jogo foi baseada da importância, duas coisas, da importância do jogo, do resultado. Eu falei para os jogadores que um resultado positivo íamos dar uma vantagem de 5 e 6 pontos para os outros 2 adversários, não era? Neste momento somos os primeiros com 6, depois o terceiro tem 1 e o quarto tem 0. Ia abrir aqui um gap em relação aos últimos 2. Um resultado que não fosse positivo poderia-nos levar para o terceiro lugar, e não era isso que nós pretendíamos. Em termos de comportamentos, o respeito que a gente tem que ter por todos os adversários, e também falei da segunda jornada do ano transato, na mesma competição, falei de dois clubes que jogaram ontem e que também não conseguiram ganhar as equipas sul-americanas. E falei disso tudo para quê? Para que a concentração, a motivação, a atitude fosse forte, e foi isso que aconteceu no jogo. Entramos forte no jogo, tentamos impor o nosso jogo, pressionamos o adversário. Pena minha, não acabamos naqueles 15, 20 minutos iniciais fazer mais um gol, tivemos várias situações para fazer. Mas pronto, acaba os 90 minutos por ser um jogo bem ganho, com principalmente o melhor momento, os primeiros 20 minutos até o gol do empate, 20, 25 talvez, e depois a segunda parte também, acho que foi uma segunda parte equilibrada. Jardim, Raiza Simplício aqui, boa noite. Jardim, no ano passado, o Flamengo deixou muito claro quais eram as prioridades em termos de competições, né? Na próxima semana já tem o início da Copa do Brasil, enfim, então são 3 competições simultaneamente que o Flamengo vai estar disputando. E no ano passado a diretoria, todo mundo deixou muito claro que a prioridade era o brasileiro. Ao longo da temporada, a Libertadores foi também se encaixando ali nas prioridades. E eu queria saber de você, se vocês já conversaram, se existe esse ano prioridades, como é que está isso aí internamente? Com certeza que quando eu cheguei cá, com 4 dias para a final do Carioca, a prioridade era ganhar o Carioca, ser tricampeão, para poder ganhar 4 vezes para o próximo ano, não é? Era a prioridade. Neste momento temos 3 competições, e quem joga no Flamengo, todas as competições são prioritárias. É prioritário neste momento, nestes 2 meses que temos, é prioritário nós qualificarmos a equipa para a segunda fase da Libertadores. É prioritário a gente ter um bom desempenho no campeonato e andar perto do primeiro lugar, e é prioritário a gente conseguir passar na Copa do Brasil. Isso é prioridade. Pode uma outra situação não acontecer, mas a gente é prioritário porque, como vos disse, nós trabalhamos no Flamengo, temos um elenco que pode ser trocado algumas peças e mantém a intensidade, e por isso todas as competições são prioridade para nós. O futebol é um jogo que normalmente nos elencos é importante ter alguns jogadores versáteis. Temos o Paquetá na linha média, que é um jogador versátil. Temos o Bruno, que também joga por fora, joga por dentro, joga segundo ponta, também é um jogador importante nesta versatilidade, porque a seguir, por exemplo, existem lesões, existem quebras de formas, e estes jogadores permitem o treinador também fazer alterações e gestão do elenco com mais qualidade. Com certeza que temos muitos volantes, temos 5 jogadores volantes, primeiros e segundo volantes, mas o campeonato é longo
Eu acredito que toda a gente vai ter as suas oportunidades e claro que a seguir joga mais pela sua performance, não é? Vamos ver a seguir no futuro qual é a performance dos jogadores, mas com certeza fico satisfeito de ter soluções e fico satisfeito de ter 2 ou 3 jogadores que são versáteis, que podem jogar mais por fora, mais por dentro, na frente também e não utiliza atacante, mas o Plata também é um jogador que joga na direita, joga na esquerda, pode jogar nas costas e é importante este tipo de jogador que dá soluções ao treinador e à equipa. É assim, o Pedro é o atacante desta equipa, já referenciei isso algumas vezes, mas com certeza que existem alguns jogos que eu pretendo do meu atacante outras características. Eu sabia hoje que estas equipas um pouco mais agressivas de duelos, o Bruno também é um avançado que desenrasca-se bem ali nos movimentos, nos contramovimentos. O Pedro é um jogador que se segura mais e a gente verificou quando o jogo ficou mais lento, o adversário com menos capacidade de nos agredir fisicamente, o Pedro apareceu no jogo a dar os apoios frontais. Também é importante às vezes casar os jogadores, não é? E no último jogo com o Fluminense casámos com o Lino e com o Plata, quando o Pedro vinha por dentro, os 12 iam na profundidade. É importante estas dinâmicas, por exemplo, quando temos um Bruno na frente, um dos pontas já pode auxiliar mais na zona interior, não precisa de andar a profundidade, que o próprio Bruno dá essa profundidade. Eu procuro sempre, como dizem os franceses, o amarriage entre os jogadores que jogam, que é se um vem no pé, o outro mais de profundidade, mais de equilíbrio, o outro mais de ataque ao espaço, sempre aproveitar esta ligação entre 2 jogadores. Boa noite, Léo José do Coluna do Fla. Eu sei que a galera tá querendo saber muito sobre o Paquetá, você falou bastante também sobre como que você define ali o meio de campo, em termos da versatilidade dos jogadores, mas eu queria uma explicação um pouquinho mais detalhada sobre o Paquetá e também sobre essa posição de segundo volante dele, né? Ele é um jogador que jogou contra o Cusco e contra o Medellín agora como segundo volante, jogou muito bem, só que daqui a pouco Pulgar e Jorginho vão voltar. Quais serão os critérios que você vai utilizar para poder definir a titularidade ali entre Paquetá, Jorginho ou Paquetá e Eric Pulgar? Performance é sempre aquilo que eu utilizo. Performance desportiva. Eu não posso dizer que quando o Eric está é sempre ele que vai jogar, ou é sempre o Jorginho, ou é sempre o Saúl, ou é sempre o Paquetá. O futebol é dinâmico. Falei antes dos momentos, o momento do Carrascal, também existe momentos, existem lesões. O importante a seguir é que quem jogar tenha boa performance, quem tiver melhor performance vai jogar mais. Isso é a lei da vida de todas as equipas de futebol. Por isso eu espero recuperar os meus jogadores, o Eric, o Jorginho, porque se vocês verificaram nos últimos 3 jogos, temos sobrecarregado o Everton, temos sobrecarregado o Paquetá, porque temos 3 jogadores de fora. Mas acredito que se com a recuperação dos 2 que estão de fora, mais o ganho de forma do Saúl, a gente possa ter a seguir uma melhor gestão neste meio campo a 12 ou num meio campo a 3, algumas vezes, como já aconteceu no jogo do Cusco, que iniciamos com o Paquetá, com o Everton e com o Nico. E na vida, para chegar ao futebol do alto nível, a exigência teve que fazer parte daquilo que são os meus conceitos. E eu sou sempre mais exigente. Eu não acredito na plenitude. Eu acredito que existe sempre um espaço para nós melhorarmos, para nós fortalecermos, quer na vida, quer no futebol. E por isso eu acho que a equipa e vocês melhor do que ninguém verificam, porque vocês têm uma análise do passado e do presente. Eu tenho só mais uma análise do presente. Eu não quero fazer comparações, mas algumas ideias que eu vou colocando e os jogadores estão a abordar de forma positiva e tentam implementar no dia a dia nos treinos e depois nos jogos.
Mas, como já disse, esta equipa está formada, esta equipa, eu com certeza quero dar o cunho pessoal, mas esta equipa tem uma história atrás deles, mas com certeza que existem coisas que hoje em dia que porventura não faziam anteriormente, e há coisas que não faziam anteriormente e não fazem agora. Por isso aqui tem a ver com o perfil e com a ideia de cada treinador. Há uma coisa que nós temos conquistado, e eu tenho falado com os jogadores, que é o respeito pelos adversários, mas todos os jogos que nós jogarmos temos respeito por nós próprios. E respeito por nós próprios é não pensar naquilo que não controlamos, que é o adversário, e pensar naquilo que controlamos, que é a nossa performance e a nossa atitude. E vocês viram num clássico, nós entramos muito forte, entramos bem, mas hoje com uma equipa menos valorizada, entre aspas, nós voltamos a ter o mesmo comportamento e a mesma atitude. E para mim é muito gratificante uma equipa que tenha liderança, uma equipa que joga o seu futebol independentemente de quem seja o oponente. É das coisas que eu gosto nas minhas equipas, independentemente de jogarmos ou com o Real Madrid ou com o Madeleine. É importante controlar aquilo que somos capazes, que é as nossas ações, os nossos comportamentos, a nossa atitude e o nosso empenho futebolístico. Bem, em primeiro lugar, a ideia e a estratégia que nós definimos para o Flamengo e para os jogadores têm abraçado e têm tentado aplicá-la nos jogos, pelos treinos que temos feito, temos desenvolvido muito aquilo que pretendemos, e nos jogos eles têm conseguido aplicar. Eu trabalho com toda a gente e eu costumo dizer que quem trabalha com todo o elenco, depois quem for chamado tem que responder à altura. Não pode haver aquela muleta que é eu jogo menos ou eu não joguei. Não, se trabalhar sério e com o compromisso, quando chegar ao dia do jogo, aproveita para fazer o seu jogo, porque a equipa tem treinado muito bem, tem estado aplicada, e é isto que eu pretendo. Eu pretendo é que todos os jogos a gente tenha jogadores frescos, que com os jogadores frescos vamos manter a intensidade mais alta, mantendo a intensidade mais alta podemos ter um melhor jogo, e é isso muito a minha ideia como treinador. E nesta 2 meses nós temos jogos de 2 jogos por semana, sempre 2 jogos, 3 jogos, fim de semana, ao meio da semana, fim de semana, ao meio da semana, e nenhum ser humano consegue, nenhum jogador do Flamengo, nem de nenhuma equipa consegue fazer os jogos todos. Mas também não podemos ter jogadores sem jogar um mês e depois chamá-los para responsabilidades, porque isso também é matar o jogador, é estar um mês sem jogar e depois chamado para a responsabilidade. Por isso tem que haver esta sempre gestão, não é só gestão, mas também capacidade de jogarem, uns mais, outros menos, mas toda a gente esteja apta para dar resposta àquilo que pretendemos. E vocês sabem muito bem, mesmo no ano passado, o Ortiz, que jogou muito na final, no momento final da Libertadores, estava lesionado, e o Danilo jogou e foi um jogador importante. Por isso, estes valores e esta forma de gerir é que eu acredito também, e que acho que para a equipa do Flamengo não podemos depender de ninguém, temos de depender do elenco. Aqui atrás, Gilmar Machado, Opinião Play. Professor, essa é a sua primeira Copa Libertadores, né? Essa competição, a Copa Libertadores das Américas, na minha opinião, um grande encontro de cultura, da cultura latino-americana, né? Eu sinceramente não vejo no continente uma outra oportunidade de encontros de culturas tão diferentes, né? E o treinador, de alguma maneira, precisa lidar com o jogo, né? Mas também precisa lidar com essas diferenças na cultura, no ambiente, arbitragem, comportamento das equipes, da torcida. O senhor, no outro dia, estreou na altitude, o senhor já está aqui
né, no Rio de Janeiro. Eu queria saber, assim, em que momento você percebe que está treinando taticamente, interpretando esse contexto do futebol sul-americano? Este é o meu segundo jogo da Libertadores. O ano passado joguei sul-americano, mas tenho tido uma experiência quer na Ásia, quer na Europa, na Champions League Asiática, na Champions League Europeia, na Liga Europa, e nessas competições funcionam-te assim da mesma forma, não é? Os asiáticos da parte do Golfo, o Qatar, os Emirados, são diferentes dos japoneses e dos coreanos, e depois encontramos todos juntos neste tipo de competições. Em termos culturais, em termos de ideologia, em termos do próprio jogo, são completamente diferentes. E aqui na América do Sul eu encontro árbitros diferentes. Por exemplo, hoje tivemos um árbitro que deixava jogar, não parava o jogo em qualquer dos contactos. Eu avisei os jogadores, disse ter atenção, que este árbitro não vai parar, não vale a pena estar a fazer as faltas, que ele vai marcar quando for uma falta 100%, faltas a 50%, ele não vai marcar. Temos que nos adaptar a isso, temos que nos adaptar à altura, temos que nos adaptar a jogos que às vezes a distância entre os adeptos e o campo é muito pequena. Na Argentina já joguei 1 ou 2 jogos assim, com os adeptos mesmo em cima de nós. Também fazemos jogos em grandes estados como o Maracanã e outros. Por isso, eu acho que sim, eu acho que é uma prova que reúne grandes diferenças e que no jogo a gente tem que ter atenção em algumas situações para minimizar essas diferenças. Hoje foi um jogo mais de combate e eu tive lá alguns jogadores que têm uma característica mais de combate e com certeza que vai haver outros que vai ser menos de combate ou mais jogado. E aí a gente tem que gerir também aquilo que é os nossos jogadores consoante as situações que vão acontecer. Ok? Obrigado a vocês.